Muito obrigado para você que está acompanhando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos Milintino Gregório Eising. É isso mesmo, seu Milintino? É Milintino Gregório Eising. Eising. Eising, alemão, né? Alemão. Escreve-se com EI, mas pronuncia-se Ei. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e o senhor já, de momento, vou participar. Eu realmente não gosto de participar desse tipo de evento, de atrações, porque também não gosto de aparecer muito. Sim. Eu sou um cara bastante reservado, tenho minha vida. E sempre foi assim? Sempre fui assim. Eu só falo, como diz, uma boca e duas orelhas. Sim. Eu prefiro seguir essa regra, mas também com outro lema que eu tenho, só falo quando tenho certeza. Sim, olha só. E isso sempre... Sempre foi a minha vida, foi desse jeito, desde de criança. Não sei se é porque eu estive também em internato de padres, e lá eu aprendi muita coisa da minha vida, a educação. Eu aprendi muita coisa no seminário, e quem sabe de lá já vem a herança de ter esse comportamento. Olha só. Mas eu fiquei muito feliz, seu Milintino, de você participar, contar um pouquinho da sua história. Acho que é muito importante também tudo que o senhor já fez, também pelo município de Salete. Eu também agradeço de um modo especial, porque talvez eu possa dar mais oportunidade para outros também terem algum conhecimento ou alguma notícia de como que era a vida há 70, 80 anos atrás. Sim. Que era bem diferente de hoje, mas Sim. A gente não se arrepende. Se fosse para viver toda a vida novamente, eu viveria. Sim. O senhor Milintino é de Salete? Nasceu em Salete? Não, eu nasci em Armazém, no sul do estado. Naquela época era município de Tubarão. Braço do Norte, que hoje é uma cidade bastante grande, já não era município ainda. Tanto que eu tenho o registro como Tubarão, mas é em Armazém, onde eu nasci. É uma cidade pouco mais que Salete hoje, ou, quem sabe igual. Só que com outras tradições, outro sistema de vida lá, inclusive, né, no sul do estado, próximo de Tubarão. Mas eu vim de lá com 5, 6 anos de idade. Para Salete. Meu pai veio para Salete, porque também não tinha terra. Ele veio como arrendeiro para cá. Por isso nós viemos juntos. Eu sou o filho mais velho, mas quando ele veio nós já éramos em 4 irmãos. Sim. E aí chega em Salete, na cidade permanece ou não, na agricultura? Chegamos em Salete, nós fomos para a agricultura. Na época nós fomos arrendeiros do Roberto Jasper, que era divisa com o Rio do Campo, que hoje é município também, não era Salete, era Ribeirão Grande na Ribeirão época. Grande. Né? Nós íamos morar para Rio Vilde, mas era divisa com o Rio Valdre, tanto que nós fomos à escola primária em Rio Valdre. Rio Vilde nem existia escola naquela época. Olha só. E aquela época, como é que era, seu Milintino? Era ir para a escola de manhã, levar o almoço para o pai ao meio-dia e enxada, trabalhar. E eu não me arrependo de ter feito isso, mas trabalhava direto. Sim. Daí, com 13 para 14 anos, eu resolvi ir estudar, fui para Curitiba, fui estudar com os padres capuchinhos, onde eu fiquei 8 anos, estudei em Curitiba e Irati. 2 seminários onde que eu fiz a minha formação até o 2º grau. Na época não era 2º grau, nós chamávamos de científico. Científico era baseado em letras e línguas, e preparava a pessoa para o vestibular. Sim. E aí, qual que foi a profissão que o senhor optou? Aí eu não tinha profissão. Quando eu resolvi sair do seminário, eu não tinha profissão, porque o científico não era profissão nenhuma. Eu podia ter feito técnico de contabilidade ou outros cursos. Daí, eu comecei a trabalhar na indústria Teodoro Edler, em Trombudo Central, e fazia ping-pong, Salete, Trombudo Central. Eu trabalhava no escritório. Mas aí o seu Milintino voltou a morar em Salete depois dos estudos? Daí eu voltei a morar em Salete, porque entendi. A minha intenção era fazer química. Mas eu não tinha recursos financeiros para fazer química, e meu pai também não tinha como sustentar um curso. Na época existia só em Curitiba. Aliás, em Blumenau não existia faculdade. Quando eu saí do seminário, em 63, Blumenau não tinha faculdade. A primeira faculdade em Blumenau surgiu em 66, acho que foi. 64. E em 66 surgiu a de Rio do Sul, quase na mesma época, 2 anos de diferença. Mas não havia faculdades. No interior de Santa Catarina, a primeira faculdade foi fundada em Blumenau em 64. Sim. 1964.
Aí eu optei em trabalhar na empresa e fiquei trabalhando em Triunfo Central e Salete. Mas naquela época não havia ponto também, livre ponto, eu cuidava do setor pessoal. E às vezes eu tinha que estar às 5 horas da manhã na empresa para pesar o aipim, que o Edla tinha fecularia, madeireira e fábrica de sassafrás. E às 5 da manhã eu tinha que estar lá pesando o aipim. E a prefeitura também era recém-fundada, a prefeitura de Salete. Sim. O Guilherme Dalry era prefeito municipal. E eu estava descontente com o serviço, não pelo serviço, sim, mas pelo horário que eu tinha que fazer, e era meio desagradável para a gente. A gente também. Acordava, era muito cedo, né? Era solteiro, tá? Sim, Né? Queria viver. Aí eu procurei o Guilherme Dalry, ele era prefeito, eu tinha sido despachado um funcionário da prefeitura, e eu procurei o Guilherme, arruma essa vaga para mim. Daí o Guilherme disse assim, ó, Militino, eu já arrumei, até se não me engano usou a expressão, um velhinho, que era o Max Kühl, pai do Aderbal Kühl. Do seu Aderbal. Do seu Aderbal. Da loja Kühl, do Aderbal. Isso. O Aderbal era criança, né? Sim. O pai dele veio trabalhar na prefeitura de Salete. Mas daí o Guilherme disse, mas só que tem uma novidade para ti aqui, se você se interessar, existe aqui no Diário Oficial um edital de concurso público para a exatoria estadual. Você não quer fazer? Ele disse. Eu digo, pois olha, vou enfrentar. E fui a Florianópolis fazer o concurso. Sim. Em 65 foi isso. Sim. Aí passei e fui chamado. Daí comecei aqui em Salete fui... E esse era exator? Que era Na época era chamado de coletor estadual. Ainda. Sim. E o que era esse trabalho? O coletor, porque naquela época não havia bancos. Uhum. Então, um dos principais serviços do coletor era coletar dinheiro. As empresas pagavam os impostos direto na coletoria. Olha, né, em dinheiro, em espécie. Ou às vezes em cheque, mas a preferência era dinheiro, porque o cheque podia ser sem fundo. E a gente era responsável também. Se eu aceito um cheque, eu sou responsável por ele. Mas e aí esse trabalho o senhor ia nas empresas fazer o recolhimento? Não, as empresas vinham até a coletoria, que depois passou a ser chamada de exatoria. Sim. Não me lembro o ano, mas passou a ser exatoria. Inclusive nós fazíamos o emplacamento. Os emplacamentos eram feitos na coletoria. Sim. Eu me lembro que uma época, um ano, eu não me lembro o ano exato qual foi, mas nós tínhamos 28 veículos em Salete, entre pessoas físicas e jurídicas. Puxa. Eram, no total, 28 veículos. Sim. Porque era a gente que fazia o emplacamento. Também me lembro, em 60, quer dizer, logo no início que eu estava lá, veio alguém de Lages e perguntou para mim se eu tinha a placa SA0064. Eu digo, tenho, por quê? Porque a minha filha foi rainha estadual, aliás, foi Miss estadual, 64, eu quero dar um presente para ela com a placa SA0064. E aí foi atender o pedido? Foi atendido. E era um escritório que tinha? Como é que era essa Era um escritório. E era em Salete? Em Salete. Uhum. E aí o senhor permaneceu por quantos anos nessa função? Daí, em 85, eu fui para presidente Getúlio, fiquei 2 anos em presidente Getúlio, 2,5, daí fui a Lages, mas de Lages eu fui a Blumenau. Só que entre esse tempo, aconteceu um fato, em 74, eu fui procurado pelo Ademir Nils. Eu digo, Militino, vamos a Rio do Sul fazer faculdade? Vamos. Aí quando foi fazer o vestibular, eu passei na casa dele e ele diz, o pai não me deixou ir. Eu digo, Ademir, você me procurou para ir fazer faculdade, agora eu vou sozinho. E fui, e graças a Deus passei em 3º lugar, depois de tantos anos que não estudava mais, mas passei em 3º lugar. Sim. Daí fiz a faculdade de administração. A administração. Fiz a administração,
E logo nós fizemos parceria com Miguel Raimundi. Mas naquela época, seu Milintino, para a faculdade ia todos os dias de Salete para Rio do Sul? Todos os dias. Eu saía às 5 horas de Salete, não havia asfalto. Não havia asfalto de Itaió a Pouso Redondo. Olha só. Às vezes nós passávamos por Mirim Doce e fomos, nós fizemos um trio com o Miguel Raimundi, que já falecido hoje, e o outro, não me lembro o nome agora, o Engels, da relojaria Engels de Itaió, mas não me lembro o nome dele. Sim. E daí nós íamos uma semana com um carro, cada um com uma semana, daí nós dividíamos despesa. Porque naquela época ninguém ganhava recurso de ninguém. Nós fizemos a faculdade com recursos próprios. Depois que eu me formei, virou onda. Aí a prefeitura começou a dar ônibus para estudantes que tivessem vontade de ir ao Rio do Sul. Sim. Hoje bem diferente. Mas por isso que eu tive vantagem. Porque daí eu passei a ter nível superior, eu também tive carreira. Aí o senhor deixa de ser exator e passa a ser o auditor fiscal da Receita Estadual. Mas isso ainda mais tarde. Mais tarde? Depois que eu estava então vai seguindo aí, vamos seguindo o roteiro aí. Mas porque eu tinha feito administração e também fiz pós-graduação daí. Após a faculdade, eu fiz pós-graduação de marketing. Isso tudo me deu pontos para a promoção. Puxa vida. Mas aí você termina a faculdade, faz pós-graduação, continua como exator? Daí eu passo a auditor fiscal. Auditor fiscal. Por quê? Até porque as exatorias, que daí passou a exatoria, elas foram extintas porque os bancos começaram a substituir, quer dizer, eu não tinha mais sentido de existir a exatoria. Sim. Daí passou a ser tudo fiscalização. Nós fomos incorporados, os que tinham nível superior foram incorporados. E aí, esse trabalho de auditor, o senhor também fazia a partir de Salete ou teve que... Não, daí eu já estava em Blumenau. Em Blumenau? Sim. Aí o senhor foi morar em Blumenau? Eu fui de Lages, eu fui transferido para Blumenau, porque nós éramos transferidos de ofício, né? Deu vaga lá. Às vezes era prêmio, porque ser transferido para Blumenau, para mim, foi um prêmio. E o senhor Milintino morou quanto tempo em Lages? Em Lages também 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí foi para Blumenau 2 anos e meio? Não, Blumenau eu fiquei desde 88 até 96. Até 96. E todo esse período lá de auditor fiscal? Lá sim. Lá daí também mudou o serviço, porque lá você fazia visita às empresas e fazia fiscalização. E como é que era esse trabalho naquela época, seu Milintino? Olha, não diferencia muito, quer dizer, a diferença há muita de hoje, porque naquela época nós não tínhamos informática. Hoje, eu até acho que hoje o Estado de Santa Catarina tem 500 vagas de auditor fiscal. Eu até acho que a carreira de auditor fiscal é uma das carreiras que poderá estar em extinção, porque hoje eu faço tudo via computador. Eu tenho todos os dados na internet. Sim. Quem faz declaração de imposto de renda já sabe que todos os dados são cruzados. Então, se eu deixo de pagar o imposto, no mesmo instante o Estado sabe que fulano de tal deixou de pagar, porque o sistema acusa. Sim. E o trabalho, eu falo assim, só para a gente entender naquela época, o que o senhor fazia no dia a dia como auditor fiscal? Eu visitava empresas. Naquela época também nós éramos encaminhados, né, porque o próprio Estado, a coordenação que existia na fiscalização, nós tínhamos uma relação de empresas. Cada auditor tinha uma relação de empresas, mas geralmente vinha a ordem de cima, dizendo, você vai fiscalizar tal empresa. Até houve uma passagem interessante comigo em Blumenau, que eu toda sexta-feira à noite eu ia jogar bocha no Guarani. Lá eu ia jogar bocha. E um dia me disseram, você vai fiscalizar a empresa tal. Daí eu fiz uma ponderação. Digo, olha, eu sei dos problemas daquela empresa. Eu sei que ela está em débito. Eu tenho conhecimento, eu sei. E nós ganhávamos comissão. Sim. Sobre o que eu faço. Eu ganho, porque o meu salário dá menos que o salário mínimo. Eu vivo de comissão e estou aposentado, porque da média eu fico com aquela comissão, como direito. Sim. Mas daí eu disse, olha, eu jogo bocha com ele todo dia.
Aliás, todo final de semana, toda sexta-feira. Não tem como mandar um outro. E aí me atenderam. Sim. E foi notificado. A empresa foi notificada, tudo, mas eu preferi não perder um amigo. Por quê? Porque mesmo fazendo a minha obrigação, mas é um pouco chato, né? Fazer um serviço contra não, porque ele não cumpria as obrigações dele, mas fica chato a gente fazer. E havia, seu Militino, naquela época, dificuldades de fiscalizar determinadas empresas também? Era um trabalho, eu falo às vezes, de momentos de risco? Como é que era? Era tanto que nós tínhamos direito à segurança, nós podíamos requerer a polícia a qualquer momento. Eu nunca era obrigado a ir sozinho numa empresa, eu podia levar a polícia, podia levar a segurança junto comigo. Se eu tivesse dúvidas, eu levava a segurança. Uhum. E aí você continua em Blumenau até se aposentar? Até me aposentar. Me aposentei em Blumenau. Me aposentei bem, né? Não vou dizer que não. Sim. Graças a Deus. Mas aí você fala, se aposentou bem. Mas foi uma trajetória, foi muito trabalho, foi muita dedicação, até chegar a esse ponto também. Eu disse, nós viemos de muda, de armazém. Meu pai veio para cá como arendeiro, né? Trabalhar de arendeiro. Ficamos 2 anos como arendeiro, daí meu pai comprou um terreno do João Berlanda. Na época, o Berlanda morava aqui perto do morro, indo para os seminários lá de cima. Sim. Morava um Berlanda, mas não era João. O João tinha propriedade lá no Rio Verde, meu pai comprou a propriedade do João Berlanda. Me lembro ainda que dentro do negócio entrou uma vaca, tudo isso a gente se lembra. Sim, sim. Daí, como é que estava na história? Depois a gente foi estudar, tá? Veio o casamento e a primeira coisa que nós fizemos, compramos 2 bicicletas para cada um. Uma para mim, outra mulher, porque nós não tínhamos dinheiro caro na época para começar. Era poucos que podiam ter carro. Sim. Compramos uma bicicleta cada um em prestação, porque não tínhamos dinheiro para comprar a bicicleta à vista. Se bem que a bicicleta, naquela época, também custava muito mais do que hoje. E era difícil de... Era difícil. Também, né? Carro também custava bastante mais do que hoje. Um Fusca hoje talvez valesse mais que um Onix hoje. Olha só. Era o valor do carro. Por quê? Porque era raridade. Havia poucos veículos. Então, isso em 66... A vida era essa, né? Sim. Era de charrete, era de carroça. Sim. Ô, seu Militino, só para a gente concluir, eu até gostaria, assim, de uma avaliação, seu Militino, assim, como você avalia na época desse trabalho de exator, auditor fiscal, para hoje, essa mudança, esse avanço, essa visão que o senhor tem dessa função que o senhor desempenhou? A vantagem que existe hoje é a tecnologia. Mas eu acho que havia muito mais sinceridade. Eu, por exemplo, vou contar um fato, que se hoje seria um maior risco se eu fizesse isso hoje. Mas na época nós fazíamos pagamento para os professores em dinheiro, em espécie. E nós tínhamos que programar o saque do banco. E às vezes eu tinha que sacar em Rio do Sul. Nós sacávamos do Banco do Brasil, às vezes eu tinha que buscar dinheiro em Rio do Sul. Aconteceu um dia que eu fui buscar dinheiro em Rio do Sul e em Rio do Oeste, no interior, entre Rio do Oeste e Itaió, furou um pneu. E troquei pneu tranquilamente, com dinheiro que pagava todos os professores dentro do carro. Hoje seria o maior risco. Sim. Então, nesse aspecto... Hoje nem coragem teria de levar essa ninguém teria coragem de fazer isso. Sim. Na época você fazia com a maior tranquilidade. Sim. Você não desconfiava de ninguém e, aliás, nem existia tanta malandragem como hoje. E esse trabalho, o senhor gostava de fazer? Tanto que eu me aposentei nesse trabalho. Sim. E tem boas lembranças? Muito boas. Muitos amigos, a gente fez muitas amizades, tanto que em 88 eu já estava em Lages, e daí eu tinha muita amizade com os companheiros de serviço, e eu fui, que existe até hoje, o fundador da associação, que hoje é chamada Associação dos Auditores Fiscais de Santa Catarina. Fui eu que encabecei e fundei isso. Eu estava em Lages, nós viemos fundar isso em Rio do Sul, na CDL de Rio do Sul. Olha só. E hoje tem? Hoje existe a associação. Sim. Eu não faço mais parte da diretoria, até pela idade, Sim. Mas todo ano nós fazemos a nossa comemoração. E eu sou bastante lembrado ainda porque eu fui fundador disso aí.
Olha só, que bom. Seu Melitino, e por quê? Aí você está em Blumenau, se aposenta, e por que decide voltar para Salete, investir em Salete? Aí foi um detalhe, porque quando você sai do interior, você tem uma convivência, você conhece todo mundo. E quando você vai para uma cidade maior, você é mais um. Você é mais um dentro da comunidade, dentro da cidade. Sim. Eu tinha bastante relacionamento, principalmente com advogados, com promotores, né, pessoas relacionadas dentro do... porque elas viviam dentro do sistema, defesas fiscais, tudo isso. Então você tinha muito relacionamento com essa classe. Mas a Leonor, ela já era professora aposentada, não conhecia ninguém. Então você fica isolado, você não tem amigos, porque você é mais um. Então ela me disse, olha, Melitino, vamos de volta para Salete, né? A minha família é de lá, a tua também mora lá, apesar que poucos dos meus moram aqui, moram tudo fora, né? Mas daí eu atendi o pedido dela e procuramos um arquiteto e fizemos uma casa. Tanto que na época, quando eu fazia casa, muita gente me procurou e me disse, olha, Melitino, mas por que você não faz uma casa dessa lá em Blumenau, vai construir aqui? Eu digo, porque eu vou morar aqui. E a casa que o senhor mora até hoje, quando você veio para Salete, você construía ali, sim, e mora até hoje. Até hoje. E a casa era do jeito que está hoje, era na época? Não, a casa nós construímos depois, depois de aposentado, eu vim de Blumenau para cá, eu tinha uma outra casinha, né? Nesse terreno hoje? No mesmo terreno. Sim. Daí nós construímos essa onde moro hoje e demolimos a outra. Olha isso. Né? Mas... E isso, alguns anos depois? Isso foi em 96 que nós começamos, em 2001 eu terminei. E é uma casa modelo, hein? Ela é feita com um arquiteto, né? Sim. É planejada, tudo. Então... Que bom, né? Mas a ideia de virmos para cá foi da Leonor, não foi minha. Sim. Eu, por mim, não teria vindo. Apesar de que, quando eu saí daqui, em 85, nós tínhamos aqui um restaurantezinho, que era do restaurante do Burga, que nós íamos, mas era aqui num bosque, e fizeram uma despedida para mim. E eu disse assim, até logo, porque eu volto um dia. Mas depois a vida muda, você tem outras atrações e para ser bem franco também, eu vou muito a Blumenau e eu vivo mais amizade em Blumenau do que aqui, porque lá eu vou num cafezinho, acho meus aposentados, então nós se encontramos, o grupo dos idosos, lá há bastante aposentados com o nível de formação que a gente tem e até da mesma profissão. Sim. Aqui não, aqui você, apesar de ser conhecido de todo mundo, mas a vivência parece que lá é diferente. Sim. Vamos lá, eu tenho depois umas perguntas aqui ainda para o seu Melitino, mas aí você se aposenta, vem para Salete, e aí, ponto final ou começa já a participar de algo mais? Não, eu tenho um princípio comigo, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você morre. Para você viver, você tem que ter alguma atividade, você tem que ter atração. Então, eu pertencia ao Lions Club, e quando eu cheguei aqui em Salete não havia Lions Club. A minha intenção era voltar a ser do Lions em Taió, onde eu participava antes de sair daqui. Eu participava do Lions de Taió. Era a minha intenção, voltar para o Lions em Taió. Mas daí o Adelino Aguiar me procurou e disse, Melitino, você não quer entrar no Rotary? Eu digo, não, posso, porque daí o clube era aqui também, né? Sim. E os objetivos são quase os mesmos. Eu digo, vou aceitar. Daí eu entrei no Rotary. E daí fiz também uma vida bacana, bonita, dentro do Rotary. Muitos anos? Sim, eu estou até hoje. Vai fazer 30 anos. Fez agora em fevereiro, sim, 30 anos que eu entrei no Rotary. Não, 30 não, 20. Mas que seja, por aí. Sim, por aí. Próximo. Sim. Daí eu fui presidente, aí nós chamamos isso de governador assistente. Nós temos o distrito, que é uma série de clubes dentro de uma parte do estado de Santa Catarina chamado distrito,
eu fui convidado para ser governador assistente, 3 anos. Daí me insistiram para eu ser governador do distrito. E eu relutei bastante, porque é complicado também, é uma outra vida, você não conhece, tá? Daí me convenceram. Eu fui governador do distrito em 2007, 2008. E foi uma grande coisa que eu fiz, eu aprendi muito. Depois daquilo, eu era convidado para ir fazer palestras para rotarianos. Eu dei alguns anos, agora fazem 2 anos que eu deixei, mas eu fazia palestra para grupos de rotarianos. Eu sempre era convidado para fazer treinamentos e palestras. E aí, não para por aí. O hospital, o senhor tem uma história muito bonita de contribuição, de voluntário, que como você falou, eu sou mais reservado, muita gente não sabe, mas o senhor tem uma história de dedicação ao Hospital de Salete muito grande. Sim, dentro do hospital eu hoje também faço, digo, a gente tem que fazer alguma coisa para ter atividade, eu não posso parar, porque não posso parar no tempo, tem que ter atividade. E daí, agora fazem 10 anos, vai para 11 anos que eu estou fazendo serviço, a parte financeira do hospital, que era feito antes pelo Moacir Pivato. Sim. Moacir Pivato saiu de lá e foi para a prefeitura. Aí eu assumi a parte financeira do hospital. Isso como voluntário. E um grande desafio, hein? Grande. Tanto é que na época, eu até vou dizer uma passagem, que uma vez alguém aqui de Salete, que eu não vou dar o nome, alguém aqui de Salete me disse o seguinte: a última coisa que você deve pagar são os impostos. Eu, como sempre fui cobrador de impostos, eu digo, não. A primeira coisa você tem que pagar o salário, mas a segunda são os impostos. Até porque, se você analisar financeiramente, a multa e os juros em cima dos impostos é muito alta. Você deixou de pagar, vamos supor, o ICM, já no dia seguinte você paga 20% de multa. Sim. Isso é muito. Então, você não pode atrasar impostos. E quando eu assumi, não vou dizer que é mérito meu, porque nós temos uma diretoria. É um grupo de trabalho. É um grupo. Daí, nós tínhamos em torno de R$800 mil de dívida no hospital. E o hospital não tinha como procurar recursos do Estado ou da União, porque devia INSS e FGTS. Daí foi no governo Dilma, eu sei porque foi uma lei dela, que deu condições de parcelar o INSS. Daí nós parcelamos em 180 vezes a dívida do INSS e parcelamos agora também o FGTS. Porque a única coisa que o hospital não tinha de atraso era o salário, porque devia para os médicos, devia INSS, devia FGTS. Nós tínhamos 74 títulos em protesto. Nossa, e esse foi um desafio do senhor de resolver essa questão? Daí, eu inclusive emprestei dinheiro meu para tentar resolver, procurar sanar o problema. E digo, a primeira coisa que tem que fazer, normalizar os impostos. Eu tive uma briga com o médico porque ele tinha direito a receber e eu não tinha como pagar na época. Eu digo, até usei a expressão, eu não posso pegar cascalho aqui e transformar em dinheiro, de tempo ao tempo. Mas resolvemos, foi pago todos os médicos, foi acertado. Mas por quê? Porque como estava em dia os impostos, eu podia procurar recursos. Daí eu fazia convênios. Essa sua experiência foi fundamental para ajudar nessa questão? Foi, aí começou a resolver. Claro que se você não, hoje o Hospital de Salete, se não tiver convênios, não sobrevive. Ele não tem autossustentabilidade. Mas serve à comunidade. E hoje, na sua avaliação, você que está todos esses anos contribuindo de forma voluntária, inclusive, é bom que a gente fala isso, né? É bom que a gente fala sobre isso. Eu falo assim, a importância de ter essa diretoria, este grupo, pessoas daqui comandando o hospital, do que contratar uma empresa de fora. Essa diferença, senhor Milintino? Olha, eu acho que a primeira coisa, se você tiver gente daqui, a pessoa tem interesse, porque é a pessoa que tenta resolver o problema local. Se você contratar uma empresa de fora,
Primeiro, para começar, ela pensa no setor financeiro, ela pensa em ela ganhar dinheiro. Sim. Então, e aqui não, a diretoria toda, quer dizer, o próprio regulamento, o estatuto do hospital prevê Sim. que ninguém pode cobrar. E essa organização toda, agora, já uma tranquilidade, eu falo, né, do senhor que, né, que sempre se dedicou, da própria diretoria também? Sim, há uma bastante tranquilidade que eu até acho que agora, porque até agora era difícil se conseguir diretoria, porque ninguém quer ser diretoria de uma entidade que vai mal. Sim. Eu acho que daqui a pouco nós vamos brigar porque todo mundo quer ser presidente do hospital. Acho eu que nós vamos chegar nesse ponto. Mas não deveria. Não deveria, mas porque daí há jogo de interesse. Sim. E isso não é bom. Não é bom. Até porque se trata de saúde, se trata de pessoas, né, seu Militino? É isso aí. E qual que era o conselho que o senhor daria, já que isso também fica registrado aqui? Sempre que você puder fazer alguma coisa para a comunidade, não sendo hospital, mas faça, porque nós temos um outro lema, que também, esse lema vem dentro do Rotary, quem melhor serve, melhor será servido. Sim. E nessa questão que o senhor Militino falou, do uso do hospital para promoção pessoal, né, como você falou de presidente, qual mensagem que o senhor passaria por este conhecimento de vida, de história, de trabalho que o senhor tem? Dá de si sem pensar em si. Faça o serviço sem pensar em retorno. Faça como voluntário, efetivamente voluntário, não para ter retorno. Sim. E hoje a questão médicos, toda essa estrutura, também está tudo em dia? Está em dia, até porque os médicos hoje, na minha opinião, não estão ganhando mal, né? Nós pagamos R$120 a hora ao médico, né? E temos plantão 24 horas. E a equipe médica, pelo que eu noto, é muito boa. Sim, está completa, né? Está completa. Olha, tinha uns anos que tinha uma dificuldade, né? Nós tivemos, né, sem citar nomes, Sim. mas nós tivemos problemas com médicos, inclusive médicos que processaram o hospital de serviço que não foi feito, mas o advogado perdeu o momento de fazer a defesa e pagamos, inclusive, serviços não prestados, pagamos Sim. na justiça. E essa questão jurídica hoje é o Dr. Roberto Cavilha, isso Sim, é importante como também? voluntário também, e isso se diga, o Roberto Cavilha faz serviço voluntário, serviço jurídico no hospital hoje dele é voluntário. Olha só, e é importante esse importante. trabalho jurídico, eu falo assim, dessa responsabilidade também, como o senhor falou. Porque quando nós precisamos de apoio jurídico, nós o procuramos. E Sim. ele sempre nos atendeu e muito bem. Que bom. Para depois a gente ir para a parte final aqui, o senhor foi candidato? Fui candidato uma vez, né, não deu... Foi candidato a vereador? Não, fui a prefeito. Foi a prefeito. Na época nós tínhamos... Era só Arena e MDB. Isso lá em 81. 81. Nós só tínhamos 2 partidos. E dentro da Arena nós tivemos 3 candidatos. O que fizesse mais votos seria eleito. Hoje não se permite mais isso, mas eram 3 candidatos da Arena. E o MDB tinha 1. Quase que o MDB ganhou dos 3. Olha só. Era o Henrique Steiner o candidato. Sim. E aí o senhor candidato a prefeito, o seu vice? Era o Bruno Schreiber. O Bruno Schreiber. Sim. E aí tinha quem eram os candidatos naquela ocasião? Na época o Ademir Nils, não me lembro quem era o vice dele, e o doutor, era o médico Yamamoto Massage, com o José Pivato de vice. Uhum. E aí o Ademir vence as eleições? Venceu as eleições, eu acho que foi bem. Né? Não é porque eu não ganhei, mas eu acho que foi bem eleito. Mas foi uma boa né? experiência o senhor ser candidato? Foi porque, inclusive, por ter sido candidato, eu também ganhei pontos no Estado. Por isso que eu saí daqui, fui a Presidente Getúlio, do Presidente Getúlio a Lages de Blumenau. Também. Porque eu estava do lado do governo. Sim. E aquilo me deu pontos. Olha só. E depois nunca mais quis ser candidato? Não, nem pretendo. Até porque se eu for candidato hoje, eu tenho que abandonar o hospital. Sim. Isso, porque o hospital não pode ter cargo político.
E hoje a função do senhor no hospital é fundamental, a gente sabe disso. Ao menos é o que há diversas pessoas que dizem, Militino, você não pode sair daí. Sim. Né? Então... E campanhas eleitorais, sempre participou Sempre, assim nos bastidores, sempre ativamente? Sempre participei de todas as eleições, a gente entra, porque eu acho que a política é uma necessidade. Apesar de que hoje eu não estou afiliado a partido nenhum, né? Eu tenho um lema comigo, eu sou centro-direita, eu não sou esquerda, né? A minha conduta é de centro-direita. Sim. Nada de... Sempre foi, e não mudou. Não, eu fui o fundador do MDB aqui. Mas isso aí foi uma história também interessante. O porquê que eu fundei o MDB. Isso não me lembro que ano que foi, mas, como disse antes, havíamos 2 partidos. Mas só que antes desses 2 partidos, nós tínhamos 2 partidos ferrenhos aqui em Salete, que era o UDN e PSD. Eu era do ex-PSD, eu, Hermínio Lenz, Jacob Warmelin, que eu me lembro, né? O Eric Steiner, que depois foi MDB também. Nós éramos PSD. E daí veio, em 67, a extinção de todos os partidos. E daí o próprio governo criou a Arena e o MDB. Quer dizer, por decreto ou lei, foram criados 2 partidos, Arena e MDB. E daí teve uma reunião, ainda foi no escritório do Edler, que hoje não existe mais, foi no escritório dele, onde o Jacob Warming foi convidado a ser candidato a prefeito, candidato único do ex-PSD. Sim. E lá foi feito um acordo, do qual eu não concordei, mas houve um acordo. Agora entra o Jacob do PSD, depois entra um UDN. Vamos alternar os poderes. PSD-UDN, PSD-UDN. Eu digo, não concordo com isso. Eu vou mostrar para vocês que isso não funciona. Daí eu fundei o MDB. Mas já tinha acordos na época. Sim, havia acordo porque não existia MDB. Sim. Vamos fazer... Daí eu fundei o MDB. Mas daí, por questões até de interesse pessoal, eu saí do MDB. Né? Porque, para mim, como disse antes, que eu fui promovido porque era do Estado, sim, eu não podia ser MDB. Eu tinha que ser ao lado do Estado para não perder direitos, para não perder vantagens. Sim. Porque daqui um pouco o bolso também fala, né? Seu Militino, e você ocupou cargo público também? Chegou a ocupar? Eu cheguei no segundo mandato do Ademir, ele me convidou para ser secretário de Finanças. Mas ficou o mandato todo? Mandato todo. Mandato todo. Boa experiência também? Boa experiência. Né? O Ademir, se me escutar daqui um pouco, ele vai dizer, puxa, Militino tinha razão. Mas acontece que, da época da reeleição do Ademir, ele perdeu a eleição. Sim. E eu trabalhava na prefeitura diversas vezes. Durante a campanha, eu dizia, Ademir, vai para a rua, vai pedir voto, que aqui nós se viramos. Ele dizia assim, você não entende de política. Digo, Ademir, vai pedir voto, porque ele perdeu por poucos votos. Foi, né? E eu dei nomes para ele, disse, visita esse. Não, porque esses querem dinheiro. Eu digo, Ademir, não é dinheiro. Vai lá que eu sei, não é dinheiro. Vai lá que você acerta com eles. Sim. E ele não foi. E aí não ouviu os conselhos, perdeu a eleição. Perdeu a eleição. E era porque até uma grande experiência, né? O senhor teve aí ao longo de muitos anos, né? Sim. Nessa questão política, eu falo. Também na política, né? Sim. Às vezes a gente não... Como diz, a gente não é bom de voto, mas sabe o que está acontecendo. Sim. Né? O caso da Chica, da prefeita Chica, também tem uma história. A Chica era filiada ao... Na época, não me lembro. PFL? Não era o PR? Não, o PR foi depois. Foi depois. Mas nós éramos do PP. Ah, do PP. Nós éramos do PP, eu também. Que hoje chamo progressista, mas hoje é o PP. Hoje é o Progressistas, é. Então teve uma reunião na casa do Nilson Mai. A Chica não estava na reunião, mas estava o Luiz. E daí a discussão era para o Odair Círico ser meu amigo, tá? Mas a gente tem que ser sincero também. Claro. E era para ele ser o candidato a prefeito. E eu dizia, olha, nós perdemos a eleição. Nós só temos uma pessoa para ganhar a eleição, a Chica. Só.
Só temos uma pessoa para ganhar a eleição, a Chica. Daí, e o Luiz na reunião. Daqui a pouco o Luiz saiu e eu disse assim, vocês não entendem nada de política. O Luiz vai sair do partido e a Chica vai ser candidata. Isso para os integrantes do PP? Eu falei. Sim. O Luiz, quer dizer, a Chica vai sair do partido e vai ser candidata e vai ser prefeita. E foi o que aconteceu? Foi. Aí o Luiz me procurou para eu ser o financeiro da campanha dela. E fui, nas duas campanhas dela, eu fui financeiro dela. Financeiro. Contribuiu também. Sim. E foi, né, muito bem votada, porque, na minha opinião, não é porque ela está hoje prefeita, sim, mas, na minha opinião, foi a melhor prefeita ou prefeito da história de Salete. E mudou um pouco também essa questão que estava muito pesado, a política, Mudou, acabou mudando, mudou. Hoje é mais leve, Salete mudou, né? Mudou São Valentino? bastante, sim. Eu não sei se é só Salete, mas realmente mudou bastante. Hoje a pessoa parece que ela é um pouco mais sincera. Sim. E como você analisa, eu falo Salete, o passado, o presente e o futuro? Eu gostaria que Salete fosse uma cidade hoje de 25 mil habitantes, mas vejo de que ela está mesmo trabalhando, fazendo obras, mas ela não tem perspectiva de aumentar muito a população. Ela é uma cidade que vai estabilizar com essa população e não aumenta muito. O senhor realizou tudo o que almejou até hoje? Não, porque a gente sempre sonha, às vezes você não consegue, mas às vezes você não consegue realizar o sonho, mas estou satisfeito. Teria, assim, um exemplo que você gostaria de compartilhar? Algo que gostaria ainda de realizar? Não, hoje não. Acho que hoje já... Eu pretendo viver bastante ainda, mas fazendo aquilo que eu estou fazendo, sem muitas novidades. Sim. E faria algo diferente se fosse voltar no passado? Não, eu faria toda a vida de novo. E o esporte preferido? Qual que é? O esporte hoje, eu também fui jogador, claro, como eu estava no seminário. Depois de sair no seminário, eu jogava pelo Ribeirão Cipriano, eu era goleiro no Ribeirão Cipriano. E desde que eu sou criança, eu sou Flamengo. Aliás, quero te dar os parabéns pelo Fluminense, por ter sido campeão. Mas eu sou Flamengo desde criança, não sei o porquê, mas eu sou Flamengo. Sim. E antes da gente deixar aqui uma mensagem final, seu Militino, a importância da família, como você destaca? A família é a base da sociedade. Esse é um dos grandes problemas hoje, que eu acho que a sociedade está se prejudicando, está se acabando até por causa da falta família. Tem que haver família, senão não tem. Eu acho que a boa vivência já começa dentro de casa. E uma mensagem, gostaria de deixar aqui o espaço, agradecer muito por você compartilhar aí. A gente sabe que é um resumo de toda essa grande história do senhor, e uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, inclusive também para sua família. Olha, o que eu poderia dizer é que você sempre deve sonhar faz bem, e procurar atingir o sonho, que daqui a pouco você chega lá. Muito obrigado, tudo de bom, eu agradeço muito, fiquei muito feliz aqui com a sua presença aqui no nosso canal, que vai, né, eu tenho certeza, ter muitos acessos aí também para acompanhar toda essa história. Eu que agradeço, até acho que daqui a pouco o bate-papo foi bem informal, mas a gente tinha muito mais coisa até para conversar. Sim. Né? Inclusive, se eu fosse dizer, até o meio de transporte. Quando eu comecei a trabalhar em Salete, nós tínhamos que às vezes ir a Florianópolis. Eu ia de ônibus até Rio do Sul, pousava em Rio do Sul, pegava o ônibus da Haverot, passava para Itupuranga, almoçava em Taquaras e chegava pertinho da noite em Florianópolis. E hoje nós reclamamos que demoramos 4 horas de ir a Blumenau. Sim, bem isso. Queremos aqui, muito feliz, agradecer o seu Militino Gregório Aizin. Acertei? Certo. Olha aí. Muito obrigado mesmo a todos que acompanharam essa história, essa trajetória, e agradecer também,
né, o seu Milintino, que sempre acreditou em Salete, investiu em Salete, né, reside hoje, contribui ainda muito com o nosso município de Salete, né, atuando aqui, como ele falou, né, em entidades, e também esse trabalho que ele desenvolve no hospital de Salete, que ajuda, né, a salvar muitas vidas e no dia a dia muitas pessoas que são atendidas no hospital. Na técnica aqui, o Muriel Canã. Muito obrigado a todos.